Olá, seja bem-vindo aqui no canal, né? Meu nome é Clícia Castrocini e hoje a gente vai colocar zíper invisível. Você sabe colocar zíper invisível? Fica lindo, né? A gente vai colocar zíper invisível que você pode estar usando aí para colocar em almofadas. Vamos começar aqui entendendo, né? A gente precisa de calcadores, né? Esse daqui é para máquina doméstica, tá? A única coisa que você precisa entender, porque como existe vários tipos, né, de calcadores, você vai entender que essa canaletinha aqui embaixo, ó, bem juntinha, é o que você vai precisar, tá? E esse daqui é o da reta industrial. E esse é doméstica. Ó, uma dica que eu dou pra você é o seguinte, pode ser que você confunda com o de Vivo, o de Pérola, não é o de Pérola, tá? A canaletinha dele e nem é o de Vivo, é bem fininha. Bora lá então, posicionar pra gente ver. Pode existir também de doméstica, tá? De ferro, ó. Como esse daqui, tá vendo, ó? Isso também tem, é tudo pra zíper invisível. Bora lá fazer aqui? Então, a primeira coisa que você tem que entender é como você vai posicionar ele pra aplicação, né? Então, ó, o tecido tá direito pra cima, né? E o fecho também, ó, tá direito pra baixo e o avesso, tá vendo que aqui é o avesso, tá pra cima. Olha aqui, ó, tá? Essa parte aqui é do direito. E aí, a gente precisa posicionar assim, ó, direito com direito. O zíper invisível, ele é bem escorregadio e tudo, e ele pode se tornar um pouquinho frágil. Então, o que que eu recomendo? Você pegar uma colinha, que é essa daqui, ó, dupla face, é uma fita, né? Dupla face, tá? E de 7 milímetros, que é muito legal pra você fazer a aplicação aqui. Você vai posicionar ela aqui, ó, tá vendo? Eu botei de um lado ou do outro, onde o zíper invisível vai entrar. Ela, pra transferir pro tecido, a gente faz assim, a gente pega qualquer coisa e esfrega bem ela assim, ó, de fora a fora, pra ela transferir pro tecido, tá? Depois que ela transferiu pro tecido, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse seu zíper aqui, tá? E vai tirar essa ponta aqui, ó, porque aqui já tá com uma colinha, repare que tá com uma colinha, e aí você vem com o seu zíper e vai posicionando ele aqui dentro, aqui em cima, ó, certinho, tá? Bem alinhadinho, pra gente depois ter um acabamento legal. Então, aqui, ó, aí você vai direcionando isso bem, ó, retinho e bonitinho, na posição aí, na retinha do tecido, tá? Pra que depois fique tudo alinhadinho, bonitinho, quando a gente for aplicar. Isso aí, aí você vai fazer isso até chegar lá no final. Agora aqui, ó, já tá tudo coladinho, bonitinho, ó, tá vendo, ó? Bem rentinho, toda a lateral. Ô, Clícia, eu não tenho essa colinha aqui, como ficou. O que que você vai fazer, então? Vai posicionar e vai lá, né, bota um alfinetinho de fora a fora, vai lá na máquina, dá uma costura de segurança aqui, ó, tá? Toda a ponta. Show? Isso aí. Com a cola, você não precisa fazer a costura de segurança. E agora, o que que a gente vai fazer? Ó, eu preciso entender que tá desse lado. E agora, eu preciso fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Então, o que que eu faço aqui, ó? Pra não ter confusão. Eu viro, né? Que aí ele vai ficar com o direito pra cima. Essa parte aqui, ó, tanto é que eu marco com X, porque quando eu faço o meu corte no centro, isso daqui me direciona ele entrar certinho, porque a estampa vai casar, tudo vai casar bonitinho. Eu pego esse lado, já transfiro ele pra cá, ó, automaticamente eu tô fazendo a mesma coisa, ó. Direito com direito e vou posicionar aqui, tá bom? E aí eu vou posicionar ele alinhado, pra na hora de eu fechar e ter meu quadro lá pra botar na minha almofada, já tá bonitinho. Então, eu venho aqui, ó, e aí tiro aqui e vou direcionando aqui, tá bem alinhadinho, ó, retinho com retinho, bem simples assim mesmo, ó, aqui. Ó, eu venho e vou posicionar aqui, ó, direito com direito. Tá vendo? Aí, você vem aqui, ó, de fora a fora e vai alinhando. Uma dica que eu dou, se você usar a colinha, vai tirando a colinha aos poucos, tá? Porque aí você vai alinhando isso, posicionando isso bem na pontinha, ó, e vai virar depois, ó. Olha como é que dá certinho, tá vendo, ó? E aí, você vem, vai puxando um pouquinho
do papelzinho da cola e vai posicionando, ó. Vai puxando o papelzinho da cola e vai posicionando. Aí, é aquele mesmo esquema. Clícia, eu não tenho a colinha, o que que eu vou fazer? Você vai pegar, depois, né, que já tá outra costura de segurança, vai botar um alfinete e aí vai dar uma costurinha aqui de segurança só na pontinha, tá? Então, aqui eu também venho, ó, vou puxando e vou posicionando, ó. Vou puxando, ó, e vou posicionando, tá? Olha lá. E aí, você depois, ó, confere, vira aqui, ó, confere se isso tá tudo alinhadinho, bonitinho, ó. Ah, essa pontinha aqui sai um pouquinho, também sai bem pouquinho, não tem problema, mas se você quiser, você ainda pode, tá vendo, ó, ajeitar, deixar ela toda na costurinha bonitinha. Então, ó, agora só pra você entender o processo. Então, o que que a gente tem, ó? A gente já tem ele posicionado sobre o tecido, tá? Pra ficar bem bonito. Deixa eu virar aqui, ó. Ele só tá posicionado, né? Pra que a gente consiga ficar com acabamento bem legal. A gente consegue aqui, ó, tá alinhado aqui bonitinho. Show? Agora, a gente vai lá pra máquina. Agora aqui eu tô com um calcadorzinho de zíper, tá? Pode ser ele mesmo, zíper comum. Por quê? Lembra que eu te falei que você pode fazer uma costura de segurança? Aqui, ó, eu fiz uma costura de segurança, que não é a costura ainda do zíper. E eu ainda tô usando a colinha, tá vendo? Ó, porque a colinha, ela dá estabilidade. Então, isso é muito legal da gente estar utilizando. E aí, eu venho aqui, ó, em toda a margem e faço uma costura de segurança. Se você tá sem a cola, alfineta isso, tá? Para que não tenha zíper escorregando aí, não fique ruim, tá bom? Você vem aqui, ó, e vai fazer toda a costurinha de segurança. Chegou aqui no final, dá um retrocesso para isso não desfazer. E pronto, ó. Vou mostrar como fica. Essa é só a costura de segurança, tá? Ó, tá vendo? Pode ser até mais na beiradinha, mas se você fizer muito na beiradinha, pode você deixar escapulir, porque bem ou mal, o de zíper comum, ele te dá uma estabilidade aqui, ó, tá bom? Pra você tá em cima. Show? Agora, vamos utilizar o calcadorzinho próprio pra você deixar esse acabamento legal. Porque agora, se você virar aqui, ó, tá com o zíper comum, ó. Se você virar aqui, a gente não tem um zíper invisível, ó. Acaba tendo, né, o zíper normal. E não é isso que eu quero. A gente vai chegar nisso pra isso ficar bem bonito, com acabamento assim, ó, fechadinho, bem legal. Vamos lá? Vamos fazer ele? Aqui eu trouxe alguns calcadores, tá? Que estão disponíveis no mercado, tanto para doméstica, isso daqui são os de doméstica, tá? Inclusive o meu, que já tá na máquina, também aqui, ó, tá aqui na máquina, que ele é de haste de engate rápido, tá? E também trouxe o de industrial, tá? Que são esses dois aqui, ó, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: ele existe tanto de plástico como de metal para reta industrial. E a aplicação é igual para as duas máquinas, só muda mesmo o formato do calcador. E esses outros aqui, ó, são todos, né, para doméstica. E é aquilo que a gente, né, viu aí. Ele tem uma canaletinha embaixo, que é onde o zíper vai passar ali perfeitamente, ó. Então, se eu pegar um zíper aqui, ele tem que estar aberto, tá, para você passar. E aí, essa canaletinha aqui, se repara que ele tá do lado avesso, ó. Então, o que que acontece? Você vai estar com ele do lado avesso, né? E aí, essa canaletinha do calcadorzinho aqui, ele vai entrar certinho aqui, ó, tá? Nessa pontinha aqui dentro, ó. Repara que o dentinho, ele entra perfeitamente aqui, ó. Bem encaixadinho, tá? Isso na máquina, depois vou mostrar lá, ó. Então, ele fica bem encaixadinho aqui, tá? Depois que ele tá bem encaixado, você sentiu que ele tá encaixadinho, você vai ver aqui, se você reparar, a
agulha da máquina, ó, vai bater bem na pontinha aqui, ó, dele, tá? Então, como a gente aqui tá costurando tecidinho fino, você vai utilizar tanto para fazer a costura de segurança, como para fazer aplicação, você vai usar agulha fina, tá? 11, 12 no máximo. E aí você vai ver que ele vai fazer a costurinha, ó, toda na ponta. Essa partezinha aqui é um guia para não deixar isso, ó, embolar. E aí ele vai vir e vai fazer o trabalho, ó, todo lá. Se você ver, olha como é que ele tá vendo, ó? Direcionando todinho dentro, ó. E aí, com isso, ele fica bem na pontinha, ó. Tá vendo? Olha lá. E no final, ele encontra assim, tá bom? Então, olha aqui a parte de baixo. Tá vendo? Olha como é que ele fica todo pra dentro, ó, do calcador, tá? É isso aí. Aí, se você, né, fez desse lado, então, desse lado tá pronto. Pra fazer do outro lado, o que que você vai fazer? Tirou, né, e movimentou também do início aqui de novo pra cá, ó, pro outro lado. Por isso que ele tem duas canaletas, tá? Uma você faz com ele pro lado de cá, então, tá? A agulha vai bater aqui, e a outra lá, você vai encaixar no outro buraquinho, tá? Que aí, no caso, é o buraquinho de cá, ó. Você vem, encaixa nesse outro buraquinho. Então, cada um é de um lado, tá bom? Então, vamos lá, vamos botar aqui. Então, todos eles, ó, se você olhar, tem essa partezinha aí embaixo, ó, tá vendo? De caneletinha. Uma coisa aqui que eu vou falar com você é o seguinte, não confunda com o de vivo, tá? O de vivo, vou botar aqui um do lado do outro pra você ver, ó. Olha lá, o de vivo, ele tem valas, tá vendo? Acentuada. Esse daqui já tem a vala fechadinha, tá bom? Então, esse é pra zíper invisível, esse daqui é pra vivo, tá? E ainda tem o de pérola, que também pode confundir. Então, não confundam, tá? Eles são parecidos, mas não são os mesmos. Então, o que a gente tem que entender aqui? A gente primeiro trabalha com ele, né, aberto. Então, você vai abrir seu zíper, porque a gente vai instalar ele aberto. Show? Abriu. E aí, você já vira ele, tá? Então, ele vai virar. E a gente vai começar na canaletinha, né? Se eu quero costurar ele pra ele ficar bem na pontinha aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar ele, a valinha, do lado de cá. Tá vendo, ó? Essa valinha aqui, tá? Então, que aí eu vou assentar e ele vai passar a costura bem aqui na pontinha e vai deixar isso bem certinho, ó. Você vê que ele vai abrindo conforme você vai passando a costura, tá? Então, vamos assentar. Agora, repare que a linha, ó, tá pra cima e ele não tem a abertura aqui. Então, o que que você faz? Você vai fazer a laçada lá embaixo, ó. Laçou. Então, vamos lá. Laçou ele. E aí, você vai posicionar já na direção que você precisa. Então, encaixou, você pode reparar que ele ficou um pouquinho pro lado, ó. Aqui, ó. Um pouquinho assim pro lado, tá vendo? É isso, né? É esse encaixezinho aqui, ó. Perfeitinho, tá vendo? Na direção bonitinha. Bem alinhado e dentro da canaleta. Então, repare que ele vai puxar, ó. E você vai vindo, ó. E vai dando esse direcionamento. Nada de fazer força. É tudo leve, ó. Aqui, ó. E ele vai puxando, tá? Do jeitinho que ele precisa ser puxado, ó. Tá vendo aqui? Ó. Super levezinho. Agulha, sempre que você for parar pra movimentar, deixa o calcador parado embaixo, tá? Porque ajuda. E aí, ele vai vir e vai fazendo essa costurinha. Ó, vai assentando ele aqui, tá? Puxando o seu tecido. E vai alinhando, ó. Então, vai assentando. Ó.
segredo é ele tá realmente dentro da canaletinha. E aí você vai dar o acabamento, ó. Olha lá. Agora aqui no final, que é importante também que você veja. Como é que ele chega, ó, certinho no finalzinho do zíper, o biquinho. Olha o biquinho aqui, como chega, né, exatamente nesse finalzinho. É aqui mesmo que você vai parar, tá bom? Porque aí você não precisa mais. Aqui eu dei uma costurinha de segurança, porque como o meu zíper tá um pouquinho maior, né, o finalzinho dele era aqui, mas como ele tá maior, para ele não avançar tanto, tá bom? E aí eu venho aqui e dou um retrocesso para fixar isso bem e já finalizo o meu ponto aqui. Agora deixa eu te mostrar como ficou. Olha lá a costurinha. Tá vendo? Ó, fica bem na pontinha, ó, de fora a fora, tá? E agora deixa eu fechar aqui pra você ver como ficou. Vamos vir aqui, ó. Olha como ele fica, ó. Um lado tá com e o outro lado tá sem. Olha como que ele fica lá. Bem rentinho. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui tá isso tudo aqui ainda, porque eu ainda não apliquei. Mas olha aqui, eu não vi isso daqui, ó. Esse daqui daqui a pouco vai juntar e vai ficar isso. Porque aqui, se você reparar, ó. Olha lá como é que ele tá bem na pontinha. Olha aqui. Tá vendo, ó? Tá? Agora vamos fazer do outro lado pra gente ver, né? Certinho. Então, o zíper aberto. E aí agora a gente vai fazer do outro lado. Agora a gente muda, né, a posição da canaleta. Então, a gente vai pra próxima canaletinha. Que no caso, agora eu vou trabalhar com o lado de cá. Tá? Então, esse lado aqui, porque a agulha vai bater nessa lateral aqui. Olha lá, a finalização dele, ó. Que eu acho que vai dar pra ver até melhor. Ó, olha lá o biquinho como é que vai bater. Tá vendo? Bateu. Dá um retrocesso pra firmar. E volta ele de novo. Pronto. E aí a gente finaliza a peça. Eu quero mostrar como ficou, tá? Esse acabamento. Então, olha lá. A gente tem duas costurinhas nele. A linha sempre na cor, tá? Pra você ficar mais discreto possível, a parte do acabamento interno. E aí vai ficar com um acabamento incrível, ó. E agora a gente vai fechar aqui, né? Pra gente ver como ficou esse zíper. Puxa aqui a pontinha, olha isso. Olha que incrível, ó. Tá vendo, ó? Olha como ele fica, ó. Tudo bem alinhado. Ó. Posicionamento certinho, tá? Do início ao fim. Olha que lindo que ficou. Tá? Então, por isso que a gente vai trabalhando ele com essa proposta. Show, né? Olha só o avesso como fica, tá vendo, ó? Apesar de aparecer o zíper e tudo, mas olha que bonito que fica, tá vendo? Fica todo alinhado, tô usando a mesma cor, então, né, aquela coisa do acabamento também tá do lado avesso. Então, almofada pronta, né? Essa daqui é a capa dela. E atrás eu botei o zíper invisível, igual você viu aí, né? A aplicação. Olha só essa aplicação com o zíper invisível, olha como é que ficou. Tá vendo, ó? E aí ele fica super, hiper, né? Bem com acabamento legal aí atrás. Olha essa almofada. Linda, essa daqui é o avesso dela, né?
E a parte da frente, essa técnica aqui, ó. Show?